sabe hoje em dia que, apesar de quase 25 anos de Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ou seja, de uma norma específica que garante vários direitos aos consumidores, a gente sabe que a balança ali entre fornecedor e consumidor continua desequilibrada, não é? Estou querendo dizer, por mais que a gente tenha, e eu estou fazendo aqui uma boa propaganda, né, dos vários órgãos de defesa do consumidor que o cidadão brasileiro tem disponível para ajudar nos seus problemas, dos direitos que os consumidores têm estabelecidos na lei brasileira, apesar da gente estar muito avançado nesse sentido, em comparação até com países economicamente mais avançados do que a gente, na quantidade de órgãos e na quantidade de direitos estabelecidos, não sei se a impressão de vocês é a mesma, mas a balança continua desequilibrada. Ou seja, no mercado, os fornecedores ainda têm mais peso do que os consumidores. Eu quero dizer, aquela balança ali, ela representa poderes entre as duas partes em conflito. E a parte do fornecedor continua ainda mais pesada, ou seja, mais poderosa. Por que eu digo isso? Porque por mais direitos que nós tenhamos, todo mundo aqui já viveu um ou vários problemas de tentar resolver suas situações e não é nem sequer atendido pelas empresas, né? Não é nem sequer sua reclamação nem sequer recebida, nem levada adiante. E sozinho, por mais que você tenha vários direitos, ainda assim são muitos os desrespeitos a esses direitos, todos os dias. Então, por mais que a gente tenha ainda muitas leis por vir, e muitos órgãos de defesa do consumidor a surgir, sempre, pessoal, a balança vai ficar desequilibrada, não tem jeito. Dificilmente ela vai se equilibrar. Dificilmente nós vamos ter no Brasil consumidores se sentindo num poder num poder econômico ou num poder de conseguir enfrentar a parte contrária a ponto de resolver sozinho seus problemas. Dificilmente essa balança ela vai estar equilibrada, porque dificilmente o consumidor vai se sentir nesse poder. Eu acredito que não vai, mas essa é a lógica do direito do consumidor. A lógica de existir regras de proteção e defesa do consumidor é o reconhecimento de todos, da sociedade, do poder público e dos legisladores, que o consumidor está e talvez sempre estará em pé de desigualdade em relação aos fornecedores de produtos e serviços. Isso por quê? Porque cada vez que a gente se afunda, digamos assim, no que nós chamamos de sociedade do consumo, cada vez nós vamos ficar mais e mais e mais dependentes dos produtos e serviços que estão à nossa disposição, para a gente sobreviver, para a gente viver com o mínimo de conforto e dignidade. Cada vez o cidadão vai ser mais dependente de produtos com tecnologias. Cada vez o ser humano vai ser mais dependente de serviços para ele viver normalmente no seu dia a dia. Se ele vai ser cada vez mais dependente, as empresas, os fornecedores que colocam à disposição, que disponibilizam todos esses produtos e serviços, sempre estarão numa posição de vantagem em relação à parte contrária. Não é? Olha, num exemplo simples, se eu preciso muito de uma coisa que você tem, e só você tem essa coisa, e eu só consigo comprar de você essa coisa, por contrário, você pode vender para todo mundo porque todo mundo precisa daquela sua coisa, quem é que vai impor as regras do negócio? Quem é que vai dizer o preço? Quem é que vai dizer a forma de pagar? Se tivermos que redigir um contrato sobre como é que vai ser essa venda, essa prestação de serviços, quem é que vai colocar todas as cláusulas ali? O mais forte, claro. Aquele que depende muito menos de você. Se você depende demais da parte contrária, a parte contrária, é óbvio, vai ditar todas as regras do jogo. Isso é natural. E eu não acredito que esse quadro vai mudar. Porque a nossa dependência das coisas, dos produtos que estão à disposição nas lojas, nas fábricas, e a dependência dos serviços que são prestados a nós, todos os tipos de serviços que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, vai ser cada vez maior. Vamos dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, alguns diziam assim, eu, por exemplo, não tenho celular. Eu vivo muito bem sem celular. Vocês que vivem com telefone celular, vocês são os estressados. Ninguém me liga, só preciso de telefone da minha casa porque só a minha família me liga, ou para eu ligar para alguma coisa.
E esse cidadão está deixando de existir. Né? Cada vez menos você vê pessoas que se vanglorizam por não precisar de um telefone celular. Pois é. E eu também só conhecia a minha mãe, até ela ganhar um iPhone. Né? E aí depois que ela ganhou o primeiro aparelho celular dela, ela já quis um mais moderno, ela já se encantou, e depois um computador em casa já não era suficiente, conheceu o notebook e hoje o tablet. Né? Então também conheci uma pessoa lá em casa que era totalmente independente da tecnologia, cada vez mais dependente hoje em dia da tecnologia. Cada vez nós vamos ficar mais dependentes. Alguns produtos eletrônicos hoje, aqueles que nós, quando a gente pensa em ter talvez por luxo. Queria ter tanto um telefone celular, um smartphone, né? Porque um que conecta à internet. Deve ser legal de vez em quando conectar a internet pelo celular para você ver seus e-mails, para você ver umas notícias, para você ver um mapa para se localizar na cidade. Deve ser legal isso. Tenho não, meus amigos têm, mas deve ser confortável, deve ser gostoso. Um dia eu gostaria de ter isso como se fosse um brinquedinho de criança, né? Até o dia que você dá o luxo de ter. Depois que você tem, aquilo vira uma necessidade. Você nunca mais consegue voltar atrás e ter um telefone celular mais simples. Né? Uma pessoa vivia normalmente sem seu computador alguns anos atrás. Anotava suas rotinas no caderno. O estudante... Quando eu fiz a faculdade, tinha um colega da minha sala que levava notebook, mas naquela época nem existia internet sem fio, não existia isso. Então a gente ria dele. A gente achava que ele era um bobão, que ele estava tirando onda, porque ele levava o notebook para a sala de aula e ficava todo mundo anotando as lições no caderno e ele digitando no computador. E eu lembro que eu achava graça disso, porque ele falou, ele não tem nada para fazer, agora ele está grifando, botando em negrito, sublinhando as palavras. Hoje eu dou aula desde 2008, e dou aula, normalmente a sala de aula tem 45, 50 alunos, 2, 3 sem notebook. Hoje é comum o professor escutar no barulhinho dentro da universidade, ele começa a falar e começa aquele barulhinho de tlec, 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 aquela multidão de pessoas com notebook. Os meus alunos, eles têm a certeza de que eles não conseguem assistir aula mais sem notebook. Se o notebook deles pararem de funcionar, eles entram em colapso, porque a matéria toda da prova que vai cair na prova está ali no notebook. Todas as minhas anotações, eu não consigo nem acompanhar a aula. Antigamente a gente levava para a faculdade de Direito os nossos códigos, né, as leis, para a gente ir acompanhando as aulas. Os alunos esquecem isso, hoje as faculdades têm internet sem fio, então eles acessam tudo por ali. Se eles levam o notebook, se o computador para de funcionar, é capaz de fechar ali e ir embora para casa, porque não tem como nem assistir aula sem o notebook. E curioso, isso é coisa do aluno da geração Y, que o pessoal fala, né, os nascidos a partir dos anos 80, que são totalmente tecnológicos, né? Não, os professores também. Eu, depois que descobri essa tecnologia de apresentações, todas as minhas aulas, com o tempo, eu fui colocando ali. Quantos dias que me acontece que eu vou dar aula, eu vou ligar o computador da faculdade não está funcionando, ou o sistema está fora do ar, a internet caiu, acabou minha aula, meu planejamento de aula está totalmente prejudicado. Eu fico totalmente perdido, vou para o pincel e falo, meu Deus do céu, agora com o pincel na mão, para onde que eu vou? Nem sei para onde começar mais. Ou seja, cada vez estaremos mais dependentes. Eu imagino que daqui a uns 10 anos, os professores, eu e todos os outros que vão estar no meu lugar, não vão nem saber mais como é que organiza um quadro negro. Né? Quantos anos que eu nem vejo o que é um quadro negro, né? Eu realmente acho que eu teria ojeriza de pegar nos dias hoje, vou ficar com gastura, com aquele negócio sujando minha mão. Cada vez mais estaremos dependentes das tecnologias. Como? O e-board daqui a pouquinho, que as escolas já têm, algumas faculdades já têm, é verdade. É verdade. Eu ainda não aprendi a mexer não, mas eu tenho certeza que na hora que se acostumar, vou me encantar como toda criança com brinquedo novo, não vou saber mais brincar de outra coisa. Né? E isso com relação aos serviços também. É impossível alguém viver sem uma conta bancária. E com acesso à internet, né? Para poder pagar as contas pela internet. Então eu dependo de uma conta bancária, dependo de uma conexão com a internet. Para ter conexão com a internet eu tenho que ter um computador. Não consigo comprar todos os computadores, só aqueles daquelas marcas que têm preço e condições de pagamento que eu posso pagar. Não é?
Então, aquilo, estou falando de coisas que eram luxos, hoje são necessidades. Isso sem falar de aquilo que é necessidade mesmo. Como viver sem um contrato com a Light? E a sua relação com a Light é uma relação de consumo. Uma fornecedora de serviços e um consumidor que está contratando aquele serviço, utilizando. Como viver? Viver sem a Light. Você depende dessa empresa, desse fornecedor de serviço, para sobreviver. Teve um problema lá na empresa de abastecimento de água, que eles ficaram uma semana sem água. A cidade inteira, uma semana sem água. É uma das maiores cidades lá do nosso estado. Na primeira vez foi 3 dias, na segunda vez foi uma semana. Com 4 dias, já havia brigas e violência na porta dos últimos supermercados que tinham estocado água mineral. Né? Quem vendia água mineral já estava vendendo um absurdo por 5 vezes o preço, o que isso é crime, inclusive, contra a economia, né? Superfaturar os preços em épocas de tragédia, de crise. As pessoas tinham que atravessar não sei quantas cidades para ir naquela última que tinha água mineral vendendo para tomar banho, para cozinhar com os alimentos, para se higienizar. É uma cidade de litoral e na praia tem aqueles chuveiros, né, para as pessoas se banharem. Descobriram que alguns deles chuveiros de algumas praias ainda tinha, não sei por que, reservado ali, tinha um reservatório de água, filas de pessoas na praia tomando banho, dando banho nas crianças. E nós somos absurdamente dependentes dos produtos e serviços que a gente precisa pagar por eles e contratar. Então essa balança dificilmente ela vai se equilibrar. Por conta disso, há alguns anos, o mundo inteiro reconheceu que essa pessoa, essa parte mais fraca, que foi chamada de consumidor por John Kennedy lá na década de 60, a primeira vez que alguém falou essa palavra foi ele, o mundo inteiro descobriu que nós precisamos de regras especiais para proteger essa parte mais fraca, nós os consumidores, porque senão, se aplicadas as regras gerais dos contratos, das responsabilidades sobre essa relação, nós não vamos ter resultado. Sempre vamos estar numa situação de opressão, de perigo, de risco, riscos graves. Risco de vida, risco à saúde, risco de sofrer prejuízos financeiros graves. Então, há muitos anos se consolidou a ideia no mundo inteiro que são necessárias a criação de regras, normas de proteção e defesa da parte mais fraca, ou seja, criar direitos especiais para os consumidores. Né? E no nosso país, isso aconteceu em 1990. Já tinham sido aprovadas no Brasil, no Congresso Nacional, diversas normas específicas de proteção dos consumidores, para garantir produtos mais seguros, com maior qualidade, serviços mais controlados. Nosso Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990 por reconhecer que o consumidor é a parte vulnerável da relação. O consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação. O que significa ser vulnerável? O que significa quando a gente diz assim, eu estou vulnerável a uma determinada doença? O que significa dizer? Eu estou numa situação de riscos, né? Todos nós, consumidores, pelo mero fato de precisar de produtos e serviços para ter um mínimo de dignidade na nossa vida, um mínimo de qualidade de vida, só por conta disso. E, por sermos, então, extremamente dependentes daqueles que fornecem esses produtos e serviços diariamente para nós sempre estaremos em posição de risco. Por 2 razões. Uma, riscos à nossa saúde e à segurança mesmo. Né? Riscos de sofrer prejuízos financeiros. Uma, porque esses produtos e serviços podem dar errado. Se eles são fabricados de forma mecanizada, quando eu falo em sociedade do consumo, estou falando daquela sociedade de consumo de massa, né? Em que as pessoas dependem demais dos produtos e serviços, a nossa vida gira em torno disso, das coisas que nós temos, dos serviços que nós utilizamos, né? E, obviamente, sociedade de consumo de massa, porque esses produtos são sempre fabricados em massa, esses serviços são sempre prestados de forma por adesão, ou seja, sempre para as massas. Nada é feito hoje em dia individualmente para você, exclusivo para você. Tem até algumas empresas, alguns fabricantes que fazem algumas publicidades dizendo esse produto é desenvolvido especificamente para você. E a gente sabe que isso é uma balela, né? Isso é uma conversa fiada. Nada, é impossível fabricar as coisas exclusivas para vocês. Ou então aqueles serviços de banco, né? Aqueles serviços exclusivos para você, personalizados para você. Seu estilo, para o seu estilo, né? Para a sua personalidade.
né? E isso, obviamente, é uma falácia, não tem nada. Isso é só para você pagar um pouquinho mais caro, para você se sentir que aquilo é personalizado para você, né? Que ele é estilizado para você. Nada é possível de fazer isso. Tudo é feito para as massas, por isso sociedade de consumo de massa. Então, se tudo é feito em massa, produzido em massa, pode sempre dar errado. O controle de qualidade disso nunca vai ser tão eficiente assim, 100% seguro. Então, nós sempre estamos correndo risco, porque se tiver uma falhazinha no sistema de fornecimento de água, caos total. Se tiver uma falhazinha no parafuso do brinquedo da criança, é risco de morte. Se tiver uma falhazinha num circuito elétrico pequenininho dentro do carro, explosão. Né? Se tiver uma falha pequena, de novo num veículo, num parafuso da roda traseira, capotagem, acidentes graves. Se tiver uma falhazinha no sistema de segurança do meu banco, toda a minha poupança vai para o brejo no dia que eu estou precisando. Todas as minhas economias. Então, sempre estamos sofrendo riscos. Né? Se tiver uma falhazinha no sistema da loja, meu nome vai para o cadastro de inadimplentes do SPC e Serasa, justamente no dia que eu ia precisar de pegar um crédito para comprar um imóvel. Uma falhazinha no sistema da Light, posso ficar 2, 3 dias sem energia, porque imaginavam que eu estava inadimplente. Uma falha no sistema deles. Então essas falhas podem nos causar prejuízos graves. Por isso nós estamos sempre numa posição de vulnerabilidade. Somos sempre vulneráveis. E aí o nosso Código de Defesa do Consumidor ele reconhece essa situação de risco. É por isso que existem normas especiais, direitos básicos, específicos para proteger o consumidor, que colocam ele numa posição mais protegida. Talvez uma posição de maior vantagem no processo. Olha que interessante. O que nós estamos aprendendo aqui? Aprendendo a perceber que nós, naturalmente, lá fora, na rua, no mercado, estamos em posição de desvantagem, de vulnerabilidade. Mas a lei, ao reconhecer essa posição de desvantagem, de vulnerabilidade, nos dá mais vantagens. Por exemplo, no processo judicial, no processo civil que nós vamos estudar um pouco amanhã, o consumidor tem muito mais vantagens no processo do que o fornecedor. O consumidor, então, tem muito mais chances de se tiver certo, né? Se ele tiver certo mesmo, se ele tiver correto nas suas reclamações, nas suas demandas, ele tem muito mais chance de ganhar ação do que a parte contrária. Porque nos seus direitos e nos processos, o consumidor se reconhece que ele está em pé de desigualdade, então ele é tratado de uma forma privilegiada. São esses privilégios que a gente está aqui para conhecer. Quais são os privilégios que a lei nos garante para a gente ser... Porque como seremos tratados de forma privilegiada, nós precisamos utilizar isso como instrumento de defesa. Né? E aí, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele estabelece um conjunto de princípios que o poder público tem que implementar, chamado no artigo 4º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Olha, gente, eu preparei para vocês esse manualzinho. Se vocês quiserem acompanhar, as dinâmicas aqui das apresentações estão combinando aí com a ordem dessas páginas, tá? Talvez não vou precisar exatamente dizer qual a página que está, mas vocês já vão encontrar esse artigo 4º aí destacado e algumas lições no nosso manual. Então, olha só, se vocês quiserem acompanhar tanto no manual aqui na apresentação, a Política Nacional das Relações de Consumo é o conjunto de princípios que o Estado, o poder público, tem que implementar para garantir aos consumidores esse privilégio. Ou seja, reconhece a vulnerabilidade, olha o princípio número 1, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. E, em seguida, a partir disso, garantir todos os instrumentos que vão fazer o consumidor ter, então, vantagens agora em relação à parte contrária, o fornecedor, para ele conseguir ter direitos maiores. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, prestem bastante atenção nisso, não tem nenhuma obrigação ou nenhum dever para o consumidor. Só tem direitos. Só tem direitos. Por sua vez, o fornecedor, as empresas, ou as pessoas físicas que fornecem produtos e serviços, ao folhear o Código de Defesa do Consumidor, não vão achar nenhum direito para eles, só deveres. Esse é o nome da lei, que é a Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que faz aniversário todo 11 de setembro, né? Data drástica, mas para nós data comemorativa, para outros uma data para lamentar, o nosso país é uma data para se comemorar. Ele só tem, como o nome já diz, regras de defesa da parte consumidora. Ele é
um conjunto de leis só de direitos para o consumidor. Veja, isso não é privilégio só do consumidor, não. Da figura do consumidor, né? De encontrar um conjunto tão complexo de regras que só estabelece direitos para ele, nada para a parte contrária. O Estatuto do Idoso é um conjunto de regras que só estabelece direitos da pessoa idosa, não tem nenhum dever do idoso ali. O Estatuto da Criança e do Adolescente não tem nenhum dever, nenhuma obrigação para a criança. Só direitos. Né? Só tem direitos. Tem deveres para as outras pessoas, para o Estado, para a escola, para os pais, só tem direitos. E por que isso? Porque nós estamos falando de todas essas figuras, o idoso, a criança, o consumidor, a Lei Maria da Penha em relação à mulher em situação de violência, no que diz respeito à mulher, não tem nenhum dever para a mulher na Lei Maria da Penha, só tem direitos para ela e dever para as outras partes envolvidas, para o marido, para o Estado, etc. São todas figuras de sujeitos de direitos que, por alguma razão, reconheceu o Estado que estão em situação de risco, estão em situação de vulnerabilidade, que sozinhos, na sociedade, estão correndo risco. Qualquer tipo de risco. Risco de abandono, risco de prejuízo, risco de lesão, risco de violência. Todas essas pessoas. Então, são pessoas que o Estado reconhece, a sociedade, né, como inteiro, reconhece que estão em situação de vulnerabilidade e, a partir disso, estabelece direitos específicos e próprios. Então, a Política Nacional das Relações de Consumo tem esse objetivo, de atender às necessidades dos consumidores, os interesses dele, para proteger sua dignidade, para proteger sua saúde, sua segurança, seus interesses econômicos, levando em consideração vários princípios. O primeiro, o número 1, reconhecer que todos nós consumidores, olha, você pode estar como eu, estudando direito do consumidor há 15 anos. Você pode trabalhar há 20 anos como defensor de consumidor. Você nunca vai deixar, como pessoa física, de ser vulnerável. Nunca. Não tem como. Olha, eu conheço meus direitos, posso dizer para vocês, porque há muitos anos eu estudo e trabalho com isso. Mas eu, em relação ao plano de saúde, estou igual a vocês. Se ele quiser me negar a cobertura da minha cirurgia hoje, ele vai negar para mim, para você, para todo mundo. Se eu for um juiz de direito, se eu for um desembargador e tiver uma falhazinha no armazenamento do alimento no supermercado, vai passar mal tanto ele como eu também. Você pode ser a pessoa mais rica do Brasil. Mas se você compra comida no supermercado, você está correndo o risco da comida estar contaminada, do leite estar contaminado, igual a pessoa que está mais embaixo nas camadas sociais. Então, não importa que condição de conhecimento, de experiência de vida, de poder econômico você tenha, como uma pessoa física, você sempre é vulnerável. Você nunca vai fugir disso. Pode passar o tempo que for. Nós sempre estaremos nessa situação de risco. Então, isso, primeira coisa que nós precisamos aprender. A sociedade reconheceu, quando criou o Código de Defesa do Consumidor e aprovou por um processo democrático, né, em 1990 essa lei, reconheceu que todas as pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, precisam de uma proteção especial. Como é que surge essa proteção especial? Pela criação de uma chamada política nacional. Está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Agora, essa política tem que ser implementada para as pessoas disponibilizarem, né, poderem utilizar isso.